Olá, hoje é sexta-feira e a Resenha do Mundo Político está de volta para uma nova temporada. Você confere agora os destaques da semana. Manifestantes ocupam a Avenida Paulista e Bolsonaro pede anistia. Avança na Câmara o projeto de isenção para igrejas. Lula fecha acordo com Lira para destravar pautas. Estão comigo para resenhar a semana Heitor Peixoto e Marco Antônio Soaleiro. Olá, Vivi, olá, Heitor, todos que nos assistem, é um prazer estarmos de volta com a resenha. Olá a todos, realmente muito bom estar de volta com vocês aqui para a gente contar esse ano político. Então, bora resenhar? Vamos lá. A semana começou com a manifestação convocada por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Os levantamentos anunciados sobre o tamanho do evento são conflitantes. O monitoramento digital da USP apontou 185 mil pessoas. A PM de São Paulo estimou entre 650 e 750 mil. Fato é que as imagens mostram a avenida tomada em vários quarteirões. Jair Bolsonaro fez um discurso contido, falou em passar borracha no passado recente das eleições e pediu anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Marco Antônio, 4 governadores participaram do evento. Os governadores que se fizeram presentes foram Romeu Zema, aqui de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás e Jorginho Melo, de Santa Catarina. E pelo menos os 3 primeiros são cotados como possíveis herdeiros de um espólio bolsonarista já mirando 2026. Daí a ideia de demonstrarem fidelidade ao ex-presidente em um momento delicado de sua vida pública. Por outro lado, 9 governadores que também tiveram apoio explícito de Bolsonaro em 2022 não compareceram. Nesse caso, privilegiando o pragmatismo, nas relações com o atual governo federal. É o caso, por exemplo, de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que sempre foi um aliado muito próximo de Bolsonaro e de sua família. E está muito dependente do governo federal, talvez mais que os outros. Nesse momento, apesar de que Minas Gerais também tem interesses importantes a resolver com o governo federal, e Zema optou por marcar essa presença. Nesse momento se discute a renegociação da dívida de Minas com a União. Agora, entre as ausências, chamou muita atenção também a dos militares, sobretudo dos generais que ocupavam funções de destaque no governo anterior, Braga Neto e Augusto Heleno. Esses 2 generais são, assim como Bolsonaro, elementos centrais no inquérito da Polícia Federal que apura o planejamento de atos golpistas. Inclusive, nesta sexta-feira, teremos um depoimento importante na PF, Vive Heitor, do ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, que teria se colocado contra a articulação golpista, e é um depoimento muito aguardado, com uma expectativa de que, a partir dele, possa haver novas revelações sobre o episódio. Ele disse, inclusive, que vai passar para a história com esse depoimento. A ver. Bom, no discurso, Bolsonaro também desclassificou a minuta achada em buscas da Polícia Federal, mas indicou que sabia do documento, que, em tese, seria usado para anular a vitória eleitoral de Lula. Heitor, essa declaração tem mesmo potencial para complicar Bolsonaro? Pois é, Vivian, vários veículos, repórteres e colunistas políticos contaram essa história ao longo dessa semana, mas, por enquanto, naquele momento ainda em tom de bastidor. Todos relatando que ouviram de investigadores da Polícia Federal a ideia de incluir no inquérito essa referência do discurso de Bolsonaro a essa minuta do golpe, como ficou conhecido esse documento, nesse inquérito aí que investiga a tentativa de um golpe de Estado. Essa informação ela foi confirmada pela Agência Brasil, que é um veículo ligado aí ao governo federal, e confirmou essa informação com investigadores ligados aí a esse processo. A linha é aquela que você mencionou, Vivian? Embora no discurso Bolsonaro tenha negado a questão de existência de uma articulação para um golpe, falando que não tinha armas, não tinha tanque nas ruas, a simples referência dele a esse documento aí para os investigadores, segundo eles, é possível deduzir
que o ex-presidente já tinha conhecimento desse documento, a existência até de mais de uma minuta de golpe, é o que foi falado aí na imprensa. Seria pela preocupação de mencioná-lo, né? Exatamente. Ele chama para uma defesa em praça pública. Exatamente. E, portanto, estaria ciente, pelo menos, de tratativas, né, para impedir a posse de Lula. Inclusive, o ministro do STF, Gilmar Mendes, numa entrevista na quinta-feira agora ao Estadão, ele disse que essa menção do Bolsonaro à minuta do golpe, para ele, Gilmar Mendes, parece uma confissão. Palavras aí do ministro, né? E a tal minuta do golpe, né, dando contexto, ela foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, em janeiro de 2023. Os advogados de Bolsonaro rechaçam essa tese, né, dita aí pela imprensa durante essa semana, e disseram que Bolsonaro só teve conhecimento desse documento em outubro de 2023, no correr das investigações e, portanto, muito depois de ter saído da presidência. Agora, a manifestação repercutiu no exterior, né? Repercutiu sim, Vivi. Numa visão geral, a imprensa estrangeira destacou algo que a daqui também mencionou por diversas vezes, que, embora inelegível até 2030, Bolsonaro mantém um grande apoio, especialmente, claro, nessa faixa, né, da direita, do campo conservador da sociedade. No entanto, praticamente todos os veículos lembraram também o conjunto de investigações que pesam sobre Bolsonaro e que, embora numerosa essa manifestação, ela estaria longe de ter impactos nas investigações que aí pesam sobre o ex-presidente. Aí temos aqui algumas menções. O francês Le Monde, ele disse que Bolsonaro liderou uma grande manifestação de apoio a si mesmo. O jornal francês também reparou na mudança, Vivian, da própria multidão, né, Marco? O próprio tom da multidão que estava ali presente. Não viu nela o entusiasmo de outros atos que já tivemos na própria Avenida Paulista e que as próprias palavras usadas ali eram controladas, como a gente também viu nas vésperas aí desse ato, uma preocupação de não afrontar as instituições. E o forte componente religioso também foi lembrado, foi pontuado pela imprensa internacional. Inclusive o espanhol El País, ele se referiu ao público presente como fiéis, chamando, né, aquelas pessoas de fiéis, aí fazendo, claro, referência a esse contexto religioso. E a gente teve, de fato, fortes discursos religiosos lá na Paulista. Silas Malafaia, o mais inflamado, sem dúvida, Magno Malta também com esse discurso, e a Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, ela que, na contramão aí do Estado laico, falou abertamente na defesa de que a religião, sim, entre para dentro da atuação política. E o deputado federal Nicolas Ferreira Mineiro também foi nessa linha no seu pronunciamento. E também foi observado por colegas da imprensa, né, a presença das bandeiras de Israel, aqui uma referência também da imprensa, quase tão numerosas quanto as do Brasil. E outro jornal francês, o Le Figaro, lembrou que Bolsonaro deve usar essa influência para eleger aliados nas eleições de outubro, eleições aí para prefeitos e vereadores. A própria manifestação, não é? Exato. Tem também essa finalidade. Sim. E no domingo, a pesquisa Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP, ouviu os manifestantes na Paulista e apurou que 88% deles acreditam que Lula perdeu a eleição para Bolsonaro e 94% que o Brasil vive sob uma ditadura no governo Lula. Essa percepção particular da realidade vai ao encontro da tese do livro Biografia do Abismo, de Thomas Trauman e Felipe Nunes. Lá, os autores mostram que a polarização está calcificada e cada vez mais as pessoas só se informam dentro de suas bolhas. Felipe Nunes esteve com o Marco Antônio aqui, né, Marco Antônio? Na terça-feira. Olha só o que ele disse. É como se nós tivéssemos dois mundos paralelos. E aí você vai dizer, mas será que é como se nós tivéssemos ou nós estamos em mundos paralelos? Exatamente pela bolificação da opinião pública que eu te contei no começo, eu afirmo, nós vivemos campos informacionais, Marco, tão diferentes que, de fato, via dissonância cognitiva, que é esse aspecto de querer desviar dos assuntos que não te interessam, as pessoas conseguem confirmar os seus vieses. Essa entrevista do Felipe Nunes ao Mundo Político, de fato, foi uma conversa bastante instigante e ele deixa, ao fim, né, uma provocação a toda a classe política e a cada um de nós, cidadãos, para que se atentem para o desafio nos próximos anos de se colocar no lugar do outro e de, na medida do possível, tentar ser empático, tentar entender as razões do outro. Segundo ele, sem esse
esforço coletivo, dificilmente o Brasil sai dessa encruzilhada. Sob pena de comprometer o futuro do país, né? E ontem a Polícia Federal prendeu mais 3 suspeitos de terem financiado a estrutura do acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. De lá saiu a maior parte das pessoas que depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo. Foi a 25ª fase da Operação Lesa Pátria, que ainda incluiu 24 mandados de busca e apreensão. Os suspeitos são 2 empresários do Distrito Federal e um de Campinas. E o governador do estado, Romeu Zema, voltou a pedir uma reunião com o presidente Lula. Ele quer discutir a repactuação do Acordo de Mariana e a proposta de acordo para a renegociação da dívida de Minas com a União. Em fevereiro, Lula e Zema conversaram durante o evento do governo federal em Belo Horizonte. Heitor, essa notícia é do Estadão, não é? A gente não viu em mais lugar nenhum. Pelo menos na ronda que a gente fez, só vimos no Estadão. De fato, esses 2 principais temas que Zema quer discutir com o presidente acabam eles se relacionando um ao outro, né? Falando da dívida primeiro, em tese, faltam hoje, né, cerca de 50 dias para que o Estado retome os pagamentos da sua dívida com a União, dívida aí na faixa de 160 bilhões de reais. Neste momento, as pessoas devem estar acompanhando técnicos do governo do Estado de Minas Gerais, técnicos do governo federal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também está nessa conversa, estão esmiuçando essa ideia de um caminho, de um outro caminho para a retomada dos pagamentos de Minas Gerais à União, né? A construção de uma proposta de solução definitiva da dívida que desobrigue o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal. O presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, ele é um dos entusiastas dessa proposta. Ele, inclusive, já sinalizou que quer chamar a Brasília agora, no início do mês, tanto o governador Romeu Zema quanto o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, que ele chama de precursor dessa ideia, e também, claro, né, o governo federal, para que sejam alinhados ali os pontos em torno dessa proposta. Ele, inclusive, falou que nesse início de março devemos ter boas novas relacionadas a esse tema. Eu falei que são pautas que se conectam porque um dos pontos dessa proposta de solução da dívida é exatamente que o Estado repasse à União o que ele tem a receber com relação ao ressarcimento do Acordo de Mariana. Então, isso aí seria usado para abater parte do passivo aí do Estado com a União. Os prefeitos da Bacia do Rio Doce, Heitor, desculpa só te interromper, são contra essa hipótese. A gente até teve a oportunidade de ouvir um representante deles aqui no mundo político, que deixou claro isso. Para eles, os assuntos devem ser tratados separadamente e estão levando esse recado ao governo federal. Ele diz que o dinheiro, não é? Esse dinheiro é da bacia, dos municípios da bacia. Não pode ser usado de outra forma. Um dos pontos que estão sendo falados sobre esse assunto é que a União, embora receba esses recursos, ela se comprometeria a usar 100% deles na reparação dos danos. Bom, o Estadão procurou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Esse recebimento desse pedido de reunião não foi confirmado até o momento por eles. E, então, a gente aguarda aí sinalizações, mas deve acontecer alguma coisa agora em março em torno dessa... Porque o prazo acaba dia 20 de abril, né, para que o Estado resolva essa questão da dívida e retome os pagamentos com a União. Bom, vamos aguardar, né? Para isso precisa uma proximidade, para além das conversas técnicas. Os 2 chefes de Estado precisam conversar, né? O chefe do Planalto e o de Minas Gerais. Na terça-feira, passou em comissão especial a PEC que autoriza igrejas a pagar menos impostos. A proposta, que ainda tem de ser votada no plenário pelos deputados, inclui na Constituição um trecho que proíbe governos de criar impostos sobre aquisição de bens por essas entidades religiosas e prevê também a devolução de impostos pagos indiretamente na conta de luz ou em serviços de reforma. E ganhou destaque no noticiário da semana o acordo selado entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi um pacto envolvendo vários acertos, não é isso, Marco? É isso, o Lula vinha tentando se aproximar de Lira, né, desde o início do ano legislativo, quando o presidente da Câmara deixou ali uma série de recados ao governo, ameaças veladas de que poderia haver dificuldades na pauta da casa. Então, esse encontro recente de Lula, Lira, né, com os líderes da base aliada, de todos os partidos que compõem a base,
serviu ali para acertar os ponteiros em relação à reforma tributária, que tem uma nova etapa importante, tem ainda regulamentações pendentes da parte relativa ao consumo e toda a parte de renda que será enviada ainda pelo governo, e também em relação ao projeto que vai substituir a MP, que reonerava a folha de pagamento de 17 setores, mas que acabou sendo revogada após pressões de Lira e de um grupo de parlamentares. Outra definição importante da reunião é de que, a partir de agora, caberá ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, essa interlocução mais direta com o parlamento, substituindo na função o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que vinha aí com alguns desgastes acumulados com Lira. É verdade. Bom, inclusive Lula e Lira teriam combinado apoiar um mesmo nome para a sucessão de Lira na presidência. Essa sucessão na Câmara, Vivi, Heitor, é só no ano que vem, mas já há movimentações intensas nos bastidores. É de pelo menos 4 nomes: Elmar Nascimento, que é da Bahia, Marcos Pereira, que é do Republicanos de São Paulo, Antônio Brito, que é do PSD da Bahia, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Todos esses 4 nomes têm perfis que permitiriam um apoio conjunto aí de Lula e Lira. Mas mirando mais à frente, já 2026, a imprensa, alguns veículos, CNN, Folha de São Paulo, trazem informações de que Lula já estaria tentando costurar uma chapa inusitada em Alagoas, que teria, na disputa pelo Senado, na mesma chapa, Arthur Lira e Renan Calheiros, atual senador, ambos desafetos históricos regionais. Bom, quem viver verá, né? Aliados próximos de Lira não descartam, inclusive, que antes disso, no ano que vem, quando Lira deixar a presidência da Câmara, ele venha assumir algum ministério. Agora, para todos esses arranjos, tem um cálculo importante que Lira vai ter que fazer, porque o eleitorado dele em Alagoas tem um perfil mais de centro-direita. Vamos aguardar, né? Isso. Quem viver verá, porque essa história está para ser contada ainda. Bom, saiu na imprensa que senadores reclamam do tratamento que Lula tem dado à Lira e à Câmara. Está sendo considerada essa relação um tratamento privilegiado. Eles dizem que não tem sido igual no Senado, apesar de o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, estar alinhado com Lula desde a eleição, o que é verdade. Lira, por outro lado, diz a matéria, foi o principal sustentáculo legislativo de Jair Bolsonaro e apoiou o ex-presidente na tentativa de reeleição. Heitor, isso pode prejudicar as pautas de interesse do governo Lula no Senado? No mínimo, cria um ponto de alerta. Essa história foi contada por uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. A matéria lembra que o governo nunca teve uma maioria natural, nem na Câmara, nem no Senado, mas que no Senado sempre teve um caminho mais fácil aí para suas agendas, as suas pautas. E lembrou também essa matéria que esse foco de insatisfação lá no Senado, ele não pode ser desconsiderado pelo governo, porque a oposição bolsonarista lá dentro do Senado Federal, ela é expressiva. Ela conta, por exemplo, com 7 ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vice de Bolsonaro, Hamilton Mourão, e o próprio filho do ex-presidente, o Flávio Bolsonaro. Então, é um grupo que, segundo essa matéria da Folha, ele pode alcançar hoje cerca de 30 dos 81 senadores e com adesão mínima ali de insatisfeitos pode até chegar a uma maioria, dentro das votações. Então, claro que isso cria uma preocupação a mais de negociações para o Palácio, para o governo federal. Bom, e essa semana um dos entrevistados no mundo político foi o deputado federal Odair Cunha, que é o novo líder do PT na Câmara. Marco, o que você destaca dessa conversa? Pois é, o Odair assumiu recentemente esse cargo, que é importante, em um ano decisivo para os rumos da gestão do presidente Lula, e demonstrou otimismo em relação ao avanço das pautas econômicas no Congresso. Mas eu destaco especialmente 2 pontos. O deputado sinalizou que todos os parlamentares de partidos da base, são ao todo 42, divididos em 5 partidos, que assinaram um pedido de impeachment contra o presidente Lula, um pedido recente protocolado pela deputada Carla Zambelli, não serão mais considerados dentro dos processos de governabilidade. Odair ainda falou outra sinalização importante. Ele não descarta
que o PT apresente uma candidatura própria à presidência da Câmara, o que vai de encontro, né, a isso que a gente já conversou aqui no programa, que é uma conversa entre Lula e Lira para apoiarem um nome comum. Vamos ver o que disse o deputado Adair Cunha. É claro que nós, Partido dos Trabalhadores, a nossa bancada, participa e participará ativamente do processo. Admitimos a hipótese de apresentar o nome da federação. Tem que lembrar que nós somos PT, PCdoB e PV na federação. Temos um bloco, vou dizer assim, informal, um diálogo que se estabelece com o PDT e com o PSB. E, na minha opinião, deve se apresentar, inclusive, para o próprio presidente Arthur Lira, para o diálogo. Nós fomos uma força política na Casa Legislativa que apoiou o presidente Arthur Lira neste momento, na sua eleição, nessa legislatura. É natural que a gente mantenha o diálogo. Bom, além do deputado Adair Cunha e do cientista político Felipe Nunes, que nós mostramos há pouco, essa semana o mundo político ouviu ainda o professor de Direito Internacional Vladimir Feijó sobre a guerra em Gaza e a cientista política Luciana Santos sobre a manifestação bolsonarista e seus possíveis desdobramentos. Se você não viu, é só acessar o portal da Assembleia e procurar o Mundo Político. Está tudo lá. Uma última notícia, o IBGE anunciou que o PIB brasileiro de 2023, primeiro ano do governo Lula, fechou com uma elevação de 2,9% acima do esperado. O resultado foi impulsionado principalmente pela alta do agronegócio, mas o setor de serviços também contribuiu. Então é isso, pessoal. A gente encerra o primeiro programa da nova temporada da Resenha do Mundo Político. Marco Heitor, valeu como sempre pela parceria. Muito obrigado, Viva. Obrigado, Heitor, e todos que nos assistem. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Para você de casa, ótimo fim de semana e segunda, o Mundo Político está de volta com Marco Antônio na bancada. Até a próxima.